Olá pessoal, então vamos dar continuidade à nossa semana. Agora eu vou falar um pouco sobre sinais mesmo, né? Como que a gente representa eles e é a base do que a gente vai utilizar para trabalhar, tá? Então, os sinais, a gente vai ter uma movimentação, né, que ela é oscilatória, né? A gente pode observar às vezes que a gente vai ter uma movimentação oscilatória, mas ela pode ser de forma, né, totalmente aleatória, né, randômica, assim. A gente pode ter, né, a gente pode até pensar no ruído branco lá, né, que ele é totalmente, né, você não vê padrão nenhum ali, você tem uma movimentação de amplitude ele é completamente aleatória. Mas, de forma, mesmo que seja essa movimentação aleatória, né, a gente consegue representar esses sinais com ondas senoidais. Então, a gente utiliza elas, né, para descrever o comportamento dessas grandezas físicas. Então, mesmo que seja, né, totalmente aleatório, esse comportamento a gente vai conseguir representar utilizando ondas senoidais. Então a gente vai ter em alguns momentos que a gente consegue representar essas ondas de forma bem isolada, né? A gente vai ter, por exemplo, a gente consegue saber que a frequência da nossa corrente elétrica, né, que a gente recebe em casa é 60 Hz. A gente tem uma definição da fase entre as fases, né, que é bem definida. Então a gente tem algumas características que são bem claras em alguns sinais. Então a gente tem elas aparecendo de forma bem isolada, né? Ou, como eu falei, quando o comportamento é bem aleatório, né? A gente tem uma combinação de senos. A gente pode representar, então, com somas de senos ali, que tem frequências, fases e amplitudes diferentes. Então, já falei, né, de amplitude, frequência e fase. A amplitude ela vai depender da dimensão do que você está medindo, né? Então, geralmente, se a gente está falando, né, de uma determinada grandeza, essa amplitude vai ser dessa grandeza. A frequência ela sempre vai ser em Hertz, então por isso que a gente multiplica por 2π para fazer sentido para o seno, né? E transformar em radiano esse valor. E a gente vai ter uma fase que é em radiano, que vai representar, né, um deslocamento ali na horizontal do nosso gráfico, ok? Então, primeiro a gente vai ver a característica de amplitude. A amplitude ela vai definir quanto que a nossa onda ela varia em relação à ao seu centro aqui, né? Então, se a amplitude é 1, ela vai variar até 1 positivo e 1 negativo, né? Então, 1 positivo e 1 negativo, ela tem essa variação. Já, né, então, a amplitude 2 ela vai variar para 2 positivo e 2 negativo. Então, a amplitude, né, ela representa os picos e os vales, né? Quando é o valor máximo e mínimo que a nossa onda seno chega. Beleza? Tranquilo, né? A amplitude senoidal aí. Frequência. A frequência vai falar quanto que a nossa onda realiza, quantos ciclos, né, ela realiza aí em um segundo. Então, por isso que Hertz, né? Então, quantos ciclos ela realiza em um segundo. Então, a frequência de 100 Hz, né, ela vai ter 100 oscilações em um segundo. A frequência de 200 vai ter 200 oscilações, né, 200 oscilações aqui a vermelha, em um segundo. Consequentemente, a gente tem um inverso, né? Então, a frequência ela vai também nos dar o período. Então, se a gente tem uma frequência de 100 Hz, o período vai ser 0,01. Então, veja que um período aqui na de 100 Hz, ela é completado, né, o ciclo em 0,01 segundo. Então, em 0,02 a gente tem 2 ciclos. Já a frequência 200 Hz, a gente tem, então, um período em 0,005, né? E aí 0,01 ela tem 2 ciclos, né? Então, completando esse 0,02, a gente tem 4 ciclos, ok?
E já o último termo aqui, né, que é a fase, a gente tem então esse deslocamento. Veja que ele começa do zero aqui, né, então o ciclo ele vai se fechando da maneira que a gente falou. Quando a gente tem uma fase π sobre 4, a gente tem um adiantamento, né? Então, em vez de começar aqui, ele já está começando aqui em cima. Então, veja que tem esse adiantamento aqui, esse deslocamento na horizontal da nossa onda, ok? Então, é como que essa onda ela está deslocada nessa horizontal aí, beleza? E aí, como eu falei, aquilo ali a gente estava vendo, né, características de forma isolada. Mas os nossos sinais como um todo, eles vão ser representados por uma soma, né, uma combinação de senos. Então, nesse exemplo, eu coloquei ainda uma soma apenas de dois senos, né, e que não tem fases diferentes nem amplitudes, tem as mesmas amplitudes e fases, só a frequência mudando. Então, veja que a gente já começa a ter um comportamento, né, que é combinado. A gente tem uma oscilação aqui que é um pouco mais lenta, que vem dos 100 Hz, e uma oscilação um pouco mais, né, rápida, que é do 200 Hz. E a gente já começa a ver que é um sinal assim, que a gente até consegue observar essa oscilação, né, lenta e rápida, mas a hora que a gente começar a somar mais senos, a gente não vai conseguir mais ter tanta essa observação, né? A gente pode ter ou não. Se a gente tivesse uma amplitude muito característica, né, aqui muito maior do que essa, aí a gente vai ver esse seno aparecendo de forma mais clara. Mas vai ter momentos que não, vai ter momentos que eles vão estar todos misturados ali, vai ser difícil de observar mesmo. Se vocês recordarem lá da nossa aula síncrona, né, se vocês pegarem no tempo, a gente não tem muito isso, né? A gente não consegue observar porque tem muitos senos e tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Se a gente olhar no tempo, né, primeiro gráfico que eu gero, a gente não consegue observar se tem frequência característica, se não tem, né? A gente não consegue fazer isso olhando no tempo. A gente precisa fazer alguns tratamentos, que é o que a gente vai ver no curso, né, para ver a resposta em frequência. E a última coisa que eu quero que vocês tenham em mente é que não só esses parâmetros aqui vão ser suficientes na nossa análise. Duas coisas que acontecem no tempo vão ser necessários para a nossa análise. Uma delas é a amostragem mesmo, então que a gente já conversou, que é o período, né? Então, quanto menor o período, melhor, né? Então, 10 a menos 4 aqui. A gente tem o azul, que é uma movimentação bem suave, né? A gente pode ver que acontece de forma bem suave. E uma amostragem de 10 a menos 3, ela começa a perder algumas informações, né? Olha, esse pico aqui, ele se perdeu, ele foi daqui até aqui, né? A gente tem algumas perdas, né? Ele tem uns saltos muito grandes quando a gente não tem um período adequado. E nesse caso aqui, o que aconteceu é que eu fiz vamos dizer assim, se eu for fazer um experimento, né? Eu medi um experimento que foi de 0 até 0.02, ele acabou aqui, e o outro experimento de 0 até 0.04. Essa quantidade de dados ali, eu peguei uma quantidade de dados então que é o dobro. A gente vai ver que a quantidade de dados também vai impactar nas nossas ferramentas de estudo. Então, quanto mais dados, também vai ser melhor para o nosso pós-processamento ali e para a obtenção de características do nosso sistema e do nosso experimento, ok? Então, falar de amostragem agora, depois, na próxima semana ainda, que eu vou falar essa questão dos dados. Então, a amostragem é esse processo, né, aquilo lá que eu falei, de pegar a nossa grandeza analógica, o que está acontecendo ali, o nosso fenômeno, né, e transformar num sinal digital e discreto. Né? Então, essa transformação em que a gente vai ter essa medida, né, essa coleta de dados em que a gente vai fazer o tratamento no computador. Então, ela ocorre com um período fixo, né? Então, veja que eu estou falando muitas vezes disso, porque é uma característica
básica e muito importante para o nosso experimento. E esse período, né, quando a gente faz o inverso, nos dá a frequência de amostragem, que é fixa. A gente vai ter sempre uma frequência bem definida. Então, nos nossos dois exemplos ali, né, que eu fiz 10 a menos 4 e 10 a menos 3, a gente faz o inverso, a gente tem uma frequência de amostragem de 1000 Hz e uma frequência de amostragem de 100 Hz. Então, quanto menor a frequência de amostragem, mais, né, grosseiro fica a nossa medida, né? A gente tem saltos maiores, ok? Então, começar a, né, ter esses insights aí, esse critério, né, na hora de fazer o seu experimento. Então, como que a gente realiza esse processo de amostragem no computador, né? Eu já falei bastante disso, mas a gente vai ter agora algumas relações ali que a gente começa a criar. Então, a gente substitui o t, que é o índice contínuo, né, de tempo, para um valor discreto, que é o índice n multiplicado pelo período s. A gente fez isso muitas vezes já ali, né, nos nossos exemplos. O que a gente pode construir é um vetor n, então, que vai de 0 até n menos 1. Né? Então, esse n minúsculo, né, pequeno, ele vai ser o vetor de n de índices, né, que representam qual medida que a gente fez, qual é a amostra. Então, se é a 0, se é a 1, se é a 2, até n maiúsculo menos 1, em que n é o número total de amostras. Então, se eu fiz 100 amostras, o meu índice vai de 0 até 99, ok? E o tempo final, né, vai ser essa relação, porque se nosso último índice é n-1, a gente pode fazer n-1 multiplicado pelo período, que vai dar o nosso tempo final que foi medido. Então, veja, se eu faço 100 amostras e começo no tempo 0, a gente vai ter, e a cada 1 segundo, por exemplo, né, a gente vai ter n-1, que é 99 vezes 1 segundo, que dá 99 segundos. Então, se eu quero fazer de 0 a 100 segundos, na verdade, eu tenho que fazer 101 amostras, porque eu começo num tempo 0, ok? Então, essas coisinhas a gente precisa já começar a ter noção, porque a gente vai fazer algumas relações, algumas contas com isso, tá? Então, saber que quando eu quero fazer uma determinada discretização ali, eu preciso ter um determinado cálculo para fazer um número de amostras, né? A gente vai fazer algumas coisas assim, para que a gente tenha uma discretização também muito bem definida da maneira que a gente quer. E a gente vai entender isso que eu estou falando lá na frente, quando a gente for ver resposta em frequência, tá? Mas isso aqui a gente precisa saber. O período de amostragem, né, vai ser sempre um período, né, um intervalo fixo entre as duas amostras. Então, você pode pegar duas amostras consecutivas sempre e fazer a diferença dos tempos que você vai ter o período, não importa em qual índice que ela está, você pode pegar as duas últimas, duas ali no meio, duas primeiras, que ela tem que ser o mesmo período de amostragem, né? E o inverso do período, né, ou o inverso, ou o período vai ser dado pelo inverso da frequência, né, um é inverso do outro, sendo que o fs aqui é a frequência de amostragem. Então, essa relação que a gente já falou, né, a gente pode construir isso daqui no MATLAB dessa maneira. A gente pode fazer, em vez de você construir um vetor de tempo discreto, você pode simplesmente fazer o seu índice multiplicado pelo período e fazer essa pincelada ali no seu sinal, né, que você está construindo. A gente vai fazer isso no MATLAB daqui a pouco, tá? Então, dado o sinal contínuo, representado aqui por essa onda senoidal, né? Cosseno é uma onda senoidal. A gente vai fazer a amostragem dele, né, com esse período aqui, 1 sobre 500, de 100 amostras. Com um período, então, da onda senoidal de 1 sobre 45. Então, veja, esse período aqui da onda, 1 sobre 45, não tem nada a ver com o período de amostragem, que é 1 sobre 500. Isso aqui é o período do nosso sinal, né? Então, como que ele oscila ali. E esse aqui é o período
da amostragem. Então, quantas vezes que eu estou fazendo, né, pincelando aquele meu sinal ali para fazer a medida, ok? E o número de oscilações, então, aqueles ciclos que a gente vê, né, a onda, o cosseno ele vai fazer uma onda, vai fazer outra onda, vai fazer outra onda, né? Então, essas ondas, esses ciclos, né, quantas oscilações ela se dá por essa continha aqui. A gente vai ver que se a gente fizer essa conta, ela dá aproximadamente 8,91, né? Se a gente fizer essa conta aqui, pelo que eu lembro de cabeça. A gente vai fazer isso aqui lá no MATLAB agora. Então, ver aqui é o código de sinais agora, né? Eu vou rodar tudo aqui para a gente ver. Então, a gente tem aqui todos aqueles sinais que eu tenho no gráfico, na nossa apresentação. Depois, se vocês quiserem, vocês podem dar uma brincada. Mas o principal, né, que é o nosso exemplo ali, é esse daqui. Então, olha, a gente tem aquela frequência de amostragem, que é isso daqui, ó. Então, a cada tantos segundos, né, que eu acho que é 0,02, né, 1 sobre 500, 0,002. A gente tem uma medida aqui que vai acontecendo, né? A cada 0,002 segundos, mas aqui embaixo a gente está plotando por n, né? A gente está colocando 100 amostras. Então, nesse caso aqui, eu estou colocando o nosso n. A gente tem algumas amostras aqui do nosso sinal, que é de 45 Hz, ok? E ele vai fazendo as oscilações. Eu falei que daria quase 9, né? Então vamos ver aqui, ó. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e quase 9, né? Porque se a gente fizer a conta, então eu vou fazer a conta aqui. O nosso TS está como o 0,002, que é o período de amostragem, né? Eu acho que eu não tenho o T. Eu ver aqui no meu workspace, não tenho. Então, o nosso T, que é a frequência, né, é 1 sobre 45, certo? Então, se eu pego aqui a nossa conta, né, então é o TS dividido por T, né? TS dividido por T. E aí a gente vai multiplicar, né, então a nossa resposta a gente vai multiplicar por N, que é 100, menos 1, que então seria 99. Né? Então, dá a nossa quantidade de ciclos que a gente vai ter nessa janela que a gente colocou, que são 100 amostras, ok? Numa frequência de 500 Hz de amostragem para um sinal que tem frequência 45 Hz, ok? Então, depois vocês podem fazer também, né? Tá aqui embaixo de forma separada. Vocês podem mudar aqui esses valores para vocês entenderem um pouco melhor, né? Fazendo na mão, vocês acabam entendendo um pouco melhor. Mas é essas relações, algumas relações aí que eu quero que vocês comecem a enxergar, ok? Então, aqui tem alguns exercícios. Esses exercícios não são para entrega, né? É só para vocês fazerem. Então, fazer algumas continhas aí na mão para vocês começarem a assimilar, ok? É bem simples, bem tranquilo, tá? Não tem nada demais, não tem nada muito de 7 cabeças aí, bicho de 7 cabeças. É só para vocês pensarem um pouco, né? Não ficarem só de modo passivo aí, ok? Então não é para entregar, só para vocês pensarem e tentarem entender melhor, né, os conceitos. Então aqui tem algumas funções, né, que vocês podem utilizar. Então eu vou colocar todos esses códigos lá. E aí vocês vão brincando e entendendo bem como que essa questão de construção de sinal, de amostragem e tudo mais, ok? Então, por esse vídeo é isso, né? Aí eu já vou entrar agora um pouco mais em amostragem no nosso próximo vídeo e alguns problemas aí que podem acontecer. Até mais, pessoal. Abraços.